Hoje, capítulo 20. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Yessia Comero, nutricionista e terapeuta, especialista em emagrecimento sem dietas e ativação da mentalidade magra, mas estou num propósito de estudar o livro de Atos com vocês, um capítulo por dia, e hoje é o dia 20. Estamos já assim caminhando para a reta final, afinal de contas, ao todo são 28 capítulos. Por que essa? Porque a saúde plena só acontece quando nós alimentamos e cuidamos de corpo, mente, ambiente e espírito. Aqui, através da palavra, nós temos alimento espiritual. E eu quero saber se é a sua primeira vez ou se você já está acompanhando. Tem uns nomezinhos aqui, olha, que eu já estou identificando. Rosimar Constante, firme e forte desde o primeiro dia. Cris, senti sua falta, tá? Senti sua falta ontem, mas lembre-se que nós estamos com a reprise desse estudo lá no meu canal do YouTube, Nutricionista Yessia Comero, sempre 12h30. Tem uma playlist lá específica com este nome, e você consegue acessar desde o primeiro dia e acompanhar com a gente. Ó, Erli também, a tal da constância, vocês estão um sucesso, tá? E lembre-se que a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como nós fazemos todas as outras coisas. Então, por mais simples que isso pareça ser, diz muito sobre você e sobre o seu posicionamento, o seu comprometimento, tá bom? Bora lá, gente, pro nosso dia? Você que está chegando pela primeira vez, escreve aqui nos comentários de onde é que você está me escutando. E se você puder, se você tiver acessível aí, pegue a sua Bíblia para você poder passear por essas palavras aqui, meditar na palavra, trazer mais entendimento e talvez até mesmo uma resposta para o seu dia. Algo que você estava buscando da parte de Deus, ou estava buscando em algum lugar, e você vai entender agora que é um novo tempo de Deus para você, tá bom? Aí a Cris, olha, assisti as reprises mais tarde. Parabéns, Cris, a tal da constância. Inclusive, maravilhosa. Inclusive, quando nós terminarmos esse livro aqui, que eu escolhi fazer 9 horas da manhã estrategicamente, porque, segundo a Bíblia, 9 horas da manhã foi a hora que realmente os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Então foi estrategicamente 9 horas por conta disso. Eu tenho intenção de continuar com outros estudos, mas em outros horários, para poder alcançar mais pessoas, e eu também estou mudando a minha rotina nos bastidores para que isso possa conhecer, ok? Bia Cakes, bem, bom dia, São Roque do Canaã, maravilhosa. Gente, quem talvez está trabalhando ou dirigindo, coloca no fone e vai escutando, tá? Vai colocando ali, vai escutando e vai recebendo mais de Deus o que nós temos para o dia de hoje, ok? Vamos começar então, como sempre começamos, quando nós decidimos avançar no reino de Deus, que é o quê? Que é vestindo a armadura de Deus. O que nos ensina em Efésios 6, a partir do versículo 10. Então, à medida que eu for falando, vai tomando, no Crenteza a gente chama tomando posse, tá? Mas não se apegue a isso, porque aqui não é sobre placa de igreja. Então, independente da onde você faz o seu momento de comunhão da palavra, eu gostaria que você pudesse se revestir da armadura de Deus para que você pudesse ter concentração, evitar distração, ficar até o final, permanecer mesmo em meio às dificuldades que a gente sabe que existe, tá? Então eu vou aqui ler e orar por isso, e você que recebe diz amém. Combinado? Então vamos lá. Senhor Deus Pai querido e amado, obrigada por mais um dia, Jesus. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas e na nossa família. Senhor, começamos aqui mais um estudo e eu peço cobertura espiritual para todos nós que estamos aqui participando deste movimento, Senhor. Alcança-nos todos. Protege tudo aquilo que leva o nosso nome em nome de Jesus. E neste momento, Senhor, eu quero revestir-me e revestir-nos de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Então, segundo Efésios 6, versículo 14, portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém?
Se você recebe, escreva amém. E aí, vamos para o capítulo 20, tá? Que ele começa assim. Depois que cessou o alvoroço, qual alvoroço? O alvoroço que aconteceu no capítulo 19, o anterior. O alvoroço que começou por conta de Demétrio, que ele ficou frustrado e preocupado, porque à medida que Paulo pregava o único Deus que não se fazia imagens como era de costume, principalmente naquela região, adorar imagens e fazer imagens, e inclusive ter um grande comércio local por conta das imagens, e Demétrio sendo ourives, ou seja, ele fabricava essas imagens a partir de ouro, de prata, ele percebendo que à medida que a palavra crescia e as pessoas iam entendendo o pecado da idolatria pregado ali no evangelho a partir de Jesus, as pessoas começaram a então não comprar, e esse comércio começou a enfraquecer. Então Demétrio reuniu os artesãos ali da região e começou a falar que estava caindo, que o ofício deles estava sendo prejudicado, que eles tinham que fazer alguma coisa. E aí começou uma grande confusão por conta disso. E aí eu gostaria que, se você pudesse ter essa curiosidade, que você assistisse o dia de ontem, o dia 19, para você entender se nos dias de hoje você tem sido um Demétrio ou se você tem sido um escrivão. Uma pessoa que tiça fogo, que provoca confusão, ou uma pessoa apaziguadora. O capítulo 19 me ensinou e falou muito ao meu coração sobre isso, tá? Muito, muito, muito mesmo. Às vezes a gente, com intenções positivas sobre alguns assuntos, pode provocar intrigas em certas situações, e que nós possamos ser pessoas apaziguadoras, tá? Então esse foi o capítulo 19. Então o 20 começa assim. Depois que cessou o alvoroço, esse alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então, o que ele fez? Ele chamou os discípulos que estavam espalhados em outras regiões, ao encontrar, os abraçou, e agora a viagem missionária seguia para a Macedônia, mas com mais discípulos reunidos. E vai falar o nome deles aqui, olha. E tendo passado por aquelas regiões, e lhes dando muitas exortações, em outras versões está escrito encorajamento, veio à Grécia e permaneceu ali por 3 meses. E quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. Então perceba que a perseguição continuava. E aí ele teve essa estratégia de, em vez de ir por aqui, quando os judeus talvez iriam armar uma cilada, como diz aqui o texto da Bíblia, ele voltou por outro caminho. E acompanharam-no até a Ásia. Aí agora é o nome dos discípulos que o acompanharam até a Ásia. Sóprato, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo da Ásia, e Tíquio e Trófimo. Que nomes, né? Mas eu não posso falar do nome de ninguém. Meu nome é Iessa, né? Então, eu não falo do nome de ninguém. E estes, indo adiante, esperaram por nós em Troade. E nós navegamos de Filipos, depois do dia dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. Então você consegue perceber que, diferente de outros textos, onde Paulo está com mais um, assim, claro que tinha os discípulos, tinham muita gente, né? Eram viagens missionárias que envolviam muitas pessoas, mas assim, que estavam ali posicionados como líderes. Então, nesse texto aqui, você vai ver que ele está com outros líderes, cuidando de outros líderes e se desviando das ciladas e criando novas rotas e novas estratégias. Versículo 7, acompanhem comigo. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, porque lembra, para eles evitarem as ciladas, uns foram na frente, depois os outros voltaram, assim. Mas quando juntou todo mundo, de fato, no primeiro dia da semana, ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite.
Pensa bem. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. Aí preste atenção a partir desse versículo aqui, que eu acredito que talvez de algum momento você já tenha ouvido essa pregação, tenha ouvido uma pregação que retrata este nome que eu vou te falar agora. Pelo menos eu me lembro da primeira vez que eu vi essa pregação, me marcou muito, porque é um caso específico da Bíblia que não se repete. Olha só que legal, né? Calma, você vai entender. Eles estavam lá pregando até meia-noite, presta atenção. Versículo 9. E havia um certo jovem chamado Eutico, lembrou? Sentado numa janela e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi dado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente e, tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até romper o dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. O que você entendeu disso daqui? Quando você lê isso daqui, o que o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração? Porque, veja bem, na Bíblia, nada está escrito por acaso. Nada vezes nada. Se está escrito aqui, é porque é importante, é fundamental, é da vontade de Deus para a gente e tem um motivo para estar aqui. Eu já ouvi pregações onde a essência dessa situação... Mas olha aqui, eu estou perguntando para você responder, entendeu? Escreve aqui embaixo. Talvez você vai poder contribuir com uma percepção, com uma visão que a gente não teve ainda. É um estudo aqui, ó, de todos nós. Lembra? Eu não sou pastora, eu não sou teóloga, então eu realmente preciso da contribuição de vocês aqui para ficar mais rico isso daqui. Enquanto você escreve, eu já vi pregação onde se falava muito sobre o seu posicionamento, sobre onde você se posiciona. Por quê? Porque Eutico sentiu sono como eu acredito que muitos sentiram. Imagina, naquela época não existia eletricidade. Então, tinha as lamparinas, esse tipo de coisa, o azeite para colocar fogo, né? As lamparinas. Então, como de costume, as pessoas deveriam dormir mais cedo, ao cair do sol. Assim como é na roça. Então, por exemplo, hoje em dia existe eletricidade? Existe. Mas igual meu pai nasceu na roça, a gente vive na roça. E na roça, a gente dorme mais cedo. Então, se essas pessoas tinham o costume de dormir mais cedo, e essa pregação, parto eu do meu princípio, tá? E a pregação foi até a meia-noite, eu não vou julgar que essas pessoas sentiram sono. Não vou, mas não vou mesmo. A pessoa sente sono, gente, é fisiológico. Você poderia falar que talvez a pessoa estava dispersa, distraída, ou que a pessoa não estava prestando tanta atenção na palavra? Poderia, mas não é isso que fala aqui. Aqui está falando que ele caiu em um profundo sono, não falou que ele estava distraído. Profundo sono. Agora, do profundo sono para ele cair e se dar como morto, era em virtude da posição em que ele estava. Se ele estivesse, por exemplo, no meio ali da sala, ou talvez num banco, ou talvez até mesmo encostado na parede, ou talvez sentado no chão, não sei, em outra posição, ele não iria cair do terceiro andar. Ele só caiu do terceiro andar porque ele estava sentado na janela. A pergunta é, janela é lugar de se sentar? Não. Mas eu também fico imaginando a possibilidade de talvez estar muito cheio e talvez só ter sobrado esse lugar para ele se sentar. Então, de novo, não é um julgamento, é uma reflexão. Dito isso, em muitas pregações que eu já ouvi,
eu ouvia falando assim, olha, se você se senta na janela, se você é uma pessoa que fica olhando para dentro e para fora, se você é uma pessoa que não está posicionada, o risco de queda é muito grande. Então, se você é uma pessoa que você está cansada, se você é uma pessoa que você tá. Ai, sabe aquela fase que você tá assim, meio assim? É aí que você tem que estar mais próximo de Deus. E é aí que você tem que sentar lá na frente. É aí que você tem que estar mais perto do fogo, porque quando a brasa ela vai esfriando, ela tem que ir pro fogo. Então, se a pessoa ela já tá meio assim e ela se senta longe, a chance delas cair, ou seja, desviar, se perder, é muito grande. É muito grande. Então, a pergunta que fica aqui a título de reflexão é: aonde é que você tem se posicionado? Você reconhece que você está cansada, você reconhece que você está cansado e por isso você vai lá na frente ou você se afasta? Eu tava hoje malhando, né, treinando com a minha personal na academia, e ontem foi aniversário da minha mãe. Então, naturalmente, gente, aqui na família a gente sai para jantar e dormimos mais tarde e comemos mais tarde. Então, acordei sim com mais sono, mais cansada, assim como o nosso amigo aqui. E aí, eu poderia ter não ido treinar? Claro que eu poderia não ter ido treinar, eu poderia. Só que eu reconheço que quando eu tô mais cansada, eu preciso de mais ajuda. E às vezes a pessoa, quando ela tá cansada, ela tem uma tendência a desistir. E aí o segredo, para mim, é descansar. Eu até falei com a minha personal, falei assim, Rafa, misericórdia, hoje eu não tô rendendo nada não. Aí ela foi e falou, Issa, pelo menos você veio, né? Quantas pessoas, quando estão cansadas, elas desistem? Então aqui, para mim, a principal reflexão, o principal aprendizado aqui desseêutico, talvez você vai olhar por um outro ângulo, é se você tá cansada, se você tá com sono, se você tá percebendo que não tá rendendo, se ajuda. Se achega mais perto, para que você não caia do terceiro andar e seja dado como morto. E aqui você percebe que ele não morreu pela graça de Deus, que foi liberada através do abraço de Paulo. Então isso significa o quê? Na minha percepção, na minha humilde percepção, que mesmo quando você acha que você já caiu, que você está morta ou morto espiritualmente, que ainda tem chance para você. Mas é sozinho que você vai conseguir fazer essa virada? Não! Por quê? Porque Deus usa pessoas falhas, sim, de carne e osso como nós, mas Ele usa pessoas. Então, se você reconhece a sua fragilidade, se você reconhece que você está numa fase, vamos chamar assim, seca, cansada, morta espiritualmente, que você fala assim, olha, eu acredito em Deus, mas tem tanto tempo que eu não vou na igreja, tem tanto tempo que eu não oro, assim, pra mim tá tão empurrômetro, tá tão falso fazer isso, tá tão difícil fazer isso. Criatura, peça ajuda. Aqui pega esse exemplo. Foi a partir do abraço de Paulo, que foi uma ação, obviamente, liberada pelo Espírito Santo de Deus, que o jovem sobreviveu, que ele se tornou vivo novamente, tá? Não vou falar que ele morreu, porque quando Paulo o abraçou, ele falou, olha, não se perturba não, gente, ele ainda tá vivo. Ou seja, você que talvez acha que não tem mais jeito para você, Deus fala assim, olha, calma, gente, morreu não, ela acha que morreu. Ela acha que não tem mais jeito, mas tem. Tem sim, tá viva, tá vivíssima. Tá viva, vai levantar em nome de Jesus. Então, se é para você, minha filha, você escreve amém para você receber, para você confirmar. E esse, eu preciso de escrever amém? Não, então escreve eu creio, ou escreve é para mim. Mas tem que escrever? Tem que escrever. Tem que escrever, porque já conversamos aqui. Porque o mundo espiritual se movimenta através da palavra. Você tem que tomar posse do negócio, você tem que concordar, você tem que ter concordância para as coisas acontecerem. Então você tem que escrever sim, você tem que fazer alguma coisa.
tá? Nem que você fale em voz alta aí, mas quando você escreve publicamente, você se posiciona. E posicionamento é fundamental. Aqui a Rosimar escreveu amém. Cada dia um presente embrulhado num papel novo. A Bíblia é sobre isso, né, Rosimar? Às vezes a gente lê o mesmo texto algumas vezes e aí a gente percebe por um outro ângulo uma coisa que a gente não tinha percebido como um presente novo. Por isso que nós temos que meditar na palavra, por isso que a gente tem que estar sempre lendo, buscando, ouvindo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu já sei, orgulho. Ah, mas eu já ouvi, orgulho. Aí é o início do fim, né? É o início de tudo que dá errado. Certo? Eu gostaria muito de poder escutar alguma percepção diferente de vocês, tá? Sobre essa passagem aqui do Eutico. Talvez você já percebeu, talvez você já foi ministrado isso de uma outra maneira. Então, por gentileza, se você puder escrever, talvez não agora, mas quando eu salvar e ficar lá no feed, escreve nos comentários, tá bom? Seguimos, versículo 13. E nós quem? Paulo e a turma ali, ó. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Assos, onde... Ah, não, peraí, não é Paulo, não. Calma, volta. Vamos descobrir quem é esse nós aqui, ó. Vamos lá. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. Repara que eles estão em estratégias. Tipo assim, ó, vai você na frente, depois eu chego. Eles estão nessa estratégia por conta da perseguição da igreja. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no dia seguinte chegamos a Samos. E tendo permanecido em Trogilio, no dia seguinte chegamos a Mileto. Então repara que aqui esse monte de nome diferente é para falar a rota que eles passaram. Não se assuste. Porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso. Para ele não gastar tempo na Ásia, apressava-se, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E esse aqui que é Pentecostes. Pentecostes também é chamado de festa da colheita. É uma festa tradicional, cultural, do calendário judaico, comemorado eu não sei falar, no 50º, não sei falar esse número não, 50º, acho que é 50º dia depois da Páscoa, tá? Pentecostes vem de uma palavra, vem de origem grega. Então, Pentecostes, festa da colheita, é o nome. Como era uma festa onde os judeus tradicionalmente tinham que participar, ele estava correndo porque ele queria estar lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, aqui está mostrando esse trajeto em virtude disso, ok? Vamos lá. Versículo 17 agora. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta dentre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e os ensinei publicamente e de casa em casa. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, eu não ganhei nada dinheiro com isso, eu não fui lá para isso, mas eu fui de casa em casa pregando o evangelho. É isso que ele está falando aqui. Testificando tanto aos judeus quanto também aos gregos o arrependimento com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito Santo de Deus, e não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Ou seja, ele estava sendo totalmente obediente. Ele está falando o seguinte, olha, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas se o Espírito Santo de Deus está me mandando ir para lá, é para lá que eu vou.
Isso é um marco em todo o livro de Atos. Salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Olha só. Ou seja, ele ia à obediência e o Espírito Santo diz, olha, prisão, aflição te espera. Já imaginou? Você já saber que isso te espera e ainda assim você continuar? O nome disso é obediência. A obediência de todos os heróis da fé, de Jesus Cristo acima de tudo, que já veio sabendo que ele iria pagar um preço na cruz com seu próprio sangue para nós, para nos salvar, e ainda assim ele foi obediente a tudo que estava acontecendo. Isso é muito forte. Vamos lá. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo a minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Nem valorizo a minha vida para mim mesmo. É um nível, você está nesse nível? Você está preparada para isso? Porque se a sua oração é usa-me, prepara-te, né? E agora, versículo 25, e agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando no reino de Deus, não vereis mais a minha face. Então, o que ele está falando? Olha, ele está em Éfeso, tá? Nesse momento, ele está falando o seguinte, olha, vocês que estão me escutando, saibam que vocês não vão me ver de novo. Eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer lá, sei que haverão aflições e prisões, então ele estava assim, num tom de despedida com seus discípulos em Éfeso. Portanto, eu vos declaro neste dia que eu estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei a declarar todos vós o conselho de Deus. Então ele está falando o seguinte, olha, fiz a minha parte, cumpri a minha parte, não recebi dinheiro por isso, não fiz mal para ninguém, estou cumprindo aquilo que me coube. Versículo 28. Agora presta atenção, tá? Principalmente se você é aquela pessoa magoada pela igreja, se você se decepcionou na igreja com algum padre, pastor, com alguém da congregação, sabe aquela pessoa que não gosta de ir à igreja, que se afastou da igreja por decepção, esse tipo de coisa? É para você essa parte, escuta. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar cada um de vós noite e dia com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. Lembra que ele está em tom de despedida. E todos eles choraram muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais veriam a sua face, e acompanharam-lhe até a porta do navio.
E aí acaba aqui o capítulo 20, tá? Então, você que está afastado da igreja por conta de alguém da igreja, Paulo já estava avisando que haveriam pessoas, que haveriam lobos vorazes dentro e no meio para poder perseguir, para poder atrapalhar, para poder ofender, para poder atrapalhar o reino. Isso daqui não é uma coisa nova e não é uma descoberta. Nossa, está avisado que em meio às ovelhas haveriam lobos disfarçados de ovelhas. Então, sim, existe sim aqueles falsos profetas, falsos pastores, existem sim aquelas pessoas que estão interessadas no seu dinheiro, que não caminham um caminho reto e que ainda assim levam a palavra de Deus e que ainda assim muitas vezes também têm dons, porque uma vez que Deus dá o dom, ele não revoga o dom, ele mantém esse dom, tá? Então, às vezes a pessoa, em algum momento, ela teve ali uma comunhão muito forte, recebeu o dom do Espírito Santo de Deus, mas ela se desviou. E talvez ela caiu do terceiro andar, ela realmente caiu e o dom ficou com ela. E aí o que você tem que fazer? Você tem que entender que está explicando que isso existe, vai existir, vai continuar existindo. Você tem que conhecer a palavra para você se preparar. A palavra diz, inclusive, que nos tempos que se aproximarão da volta de Jesus, virá o anticristo, vai haver muita confusão, o amor vai esfriar. Então, nada do que a gente está vivendo é uma coisa assim, uma surpresa, uma surprise. Está escrito. Então, você não pode ficar perdendo muito a sua energia com essas coisas, sabe? Tipo assim, ai meu Deus do céu, o mundo... A gente sente, mas já é avisado. Só que você tem que ler pra você estar sendo avisada, né? Se você também não ler, você não vai ser avisado. Você vai ser pega de surpresa e pode ficar de fora. Então, aqui Paulo está exortando a igreja em tom de despedida, por quê? Porque ele vai para Jerusalém e o Espírito Santo de Deus já avisou, ó, vai ter aflição, vai ter prisão. Ele sabe que ele não vai voltar mais aqui. Então ele está falando, olha, pessoal, fiquei 3 anos com vocês, tá? 3 anos com vocês. Vocês estão avisados. Lembrem-se das minhas palavras e persistam nela. Persista na sua fé, persista na palavra, continua. Ele já estava comunicando e avisando isso, para ninguém ser pego de surpresa. Mas sempre tem um distraído, né? Sempre tem. Que não seja a gente, por gentileza, né? Que sejam outros. E que nós possamos ser as pessoas que avisem os distraídos. Amém? Então é isso. E aí, assim, a gente encerra o capítulo 20. O que vai acontecer no capítulo 21, dando já spoiler? Paulo, ele vai começar a viagem até Jerusalém. E minha amiga, meu amigo, depois que ele chega em Jerusalém... Ai, Jesus, aí começa uma outra saga. Aí o negócio fica diferente. Você já tá dando um spoiler aqui, né? Que fácil não vai ser. Mas avisado ele está sendo. E é sobre isso. Amém? Amém? Amém. Então é sobre isso, gente. Eu vou me despedindo de você, lembrando e te pedindo para que, assim que eu salvar, vai lá, criatura, o dedo não vai cair. Clica, curte, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Compartilha, comenta, para que você possa fazer parte desse movimento. Aqui é a Rosimar Maravilhosa. Bom dia, Nutri! Que tenhamos um ótimo dia abençoado para todos. Amém. Amém, Rosimar. Amém, Rosimar. Parabéns pela sua constância, tá? E assim encerramos mais um estudo. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus visite você na sua casa, no seu trabalho. Visite você e encha-nos com o Espírito Santo de Deus, aquele que preenche todo o vazio. Aquele que talvez você tenha buscado em outros lugares e não está encontrando. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, visita-nos de uma maneira especial no dia de hoje. Amém. Certo? Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã, 9 horas da manhã, aqui neste canal. Tá bom? Beijos.